Eu me refiro a Rose Martins. Rose Martins, que é mestre em Economia Política Internacional, pesquisadora e analista do cenário internacional. Rose Martins, bom dia. Bom dia, Anderson. Obrigada mais uma vez pelo convite. Bom dia a todos que estão nos assistindo. Eu que agradeço, Rose, a tua presença aqui novamente para fazer esse diálogo conosco no Faixa Livre. Muito importante a gente ter a tua presença para a gente tratar dessas questões relacionadas ao cenário internacional, em especial essa polêmica em torno do tarifaço do Donald Trump dos Estados Unidos em relação ao país, uma polêmica que segue enfim, que deve se concretizar em breve, porque enquanto o governo brasileiro, o Rose, tenta lá um acordo com os Estados Unidos, não só por parte da atuação do vice-presidente da República, o Geraldo Alckmin, que se colocou aí como emissário brasileiro, na verdade, fazendo o diálogo com o governo dos Estados Unidos mais diretamente, mas também por intermédio de uma comitiva de parlamentares, de senadores, que desembarcou no fim de semana lá em território estadunidense para tentar um diálogo com os seus pares no país. O presidente Donald Trump ele descartou ontem, inclusive, um adiamento desse tarifaço, desse 50% de tarifa em relação ao país e ao Brasil, e afirmou que as taxas comerciais vão começar a valer no dia 1º de agosto, na próxima sexta-feira, de todo modo, exceto aí para o caso do aço e do alumínio. Mas, em relação aos outros setores, está mantido esse tarifaço, essas tarifas de 50% para as exportações brasileiras a partir da próxima sexta-feira. O secretário de Comércio dos Estados Unidos, Howard Lutnick, já havia dito mais cedo ontem que não haveria prorrogações do tarifaço. E eu queria começar, Rose, pedindo uma análise mais aprofundada em relação ao que representa esse tarifaço em si. Até que ponto a motivação para essas tarifas implementadas pelo Donald Trump seria essa tentativa aí de anistiar o Jair Bolsonaro? Porque surgiu muito essa alegação, o próprio Trump falou de que há uma perseguição política em relação ao Bolsonaro para justificar esse tarifaço. Eu queria que você falasse um pouco a respeito disso. Você considera, de fato, que o bolsonarismo é o principal motivo para que o Donald Trump implemente essas tarifas de 50%, Rose? Não, eu não acho que seja o principal motivo, embora eu não descarte o peso da articulação do Eduardo Bolsonaro nesse sentido. Né? Ele está há meses lá nos Estados Unidos, ele tem uma ligação com determinados nomes da política norte-americana, não somente da política norte-americana, mas é importante a gente lembrar que o Eduardo Bolsonaro já há algum tempo ele participa dessa articulação internacional da extrema-direita, inclusive ele participou de vários eventos, né, mesmo antes do Trump ser presidente, vários eventos que eles fazem, né, eles fazem uma espécie de um congresso que conta com várias figuras aí dessa extrema-direita, e o Eduardo Bolsonaro ele é muito ativo nesse sentido. E não descarta o papel dele dentro dos Estados Unidos, apesar dele ser essa figura nefasta, e apesar, eu acho, do governo brasileiro não centrar os esforços né, ou para negociação, ou bem para o discurso político interno, nesse papel dele, eu acho sim que ele tem um papel importante. Né? Acho que a gente não deve alguns analistas brasileiros gostam de chamá-lo pelo apelido ou né, deixar o seu papel inferior, mas eu acho que ele é uma figura assim importante nesse sentido. Agora, existe um plano de fundo também sobre o papel que o Brasil desempenha no mundo na sua articulação com os BRICS, né? A primeira ameaça do Trump ela veio enquanto ocorria aqui a cúpula dos BRICS, enfim, de como o Brasil defende a adoção de uma moeda comum ou a intensificação do comércio entre os membros do grupo pelas moedas nacionais, né? Então, para tentar se desviar do dólar, das sanções que são impostas para vários países também do bloco, como o Irã e como a Rússia. Então, eu acho que é uma junção desses dois fatores. Uma coisa que eu sublinho e que eu vejo que há muita gente que tem discordado de mim nesse sentido, é que eu não acredito que o Donald Trump enxergue o Brasil como uma grande ameaça. Isso ficou um pouco explícito nos primeiros meses do seu governo, de que o Brasil é uma grande ameaça à projeção de poder dos Estados Unidos. Por isso que eu acho que a gente não deve minimizar a participação do Eduardo Bolsonaro e de como o Eduardo Bolsonaro é muito próximo do Steve Bannon, e depois que o Elon Musk sai no início de junho do governo
do Donald Trump, o Steve Bannon, ele não retornou oficialmente, mas ele volta a participar das articulações internas dos Estados Unidos, foi justamente nesse período que o discurso do Eduardo Bolsonaro passou a ganhar tração junto aos círculos de poder dos Estados Unidos, né, da extrema-direita, do MAGA, mais especificamente, que é esse movimento do Donald Trump. Então, eu acho que é uma junção desses fatores, mas eu acho que a política externa brasileira caminhou... eu não sei exatamente se a palavra prudente é a correta, eu acho que faz mais parte de uma estratégia pendular do Brasil. Vários analistas que acompanham mais de perto, inclusive institucionalmente, a questão dos BRICS, sinalizaram para um afastamento do Brasil dos BRICS. Antes da cúpula começar, o ministro das Relações Exteriores deu uma entrevista para a Folha de São Paulo, em que ele disse que as relações do Brasil com a China e os Estados Unidos são de mesmo nível. E que se o Trump e o Lula se encontrassem, possivelmente eles vão se dar bem. E de que não tinha motivos para tarifar o Brasil. Na cúpula de Kazan, no passado, na cúpula dos BRICS de Kazan, no passado, o ministro das Relações Exteriores também disse que o Brasil é um país ocidental e bateu na tecla, mais recentemente, que os BRICS não é um grupo, porque eles são, por enquanto, um grupo, não são um bloco ainda, tem pouca institucionalidade. A verdade é que eles estão caminhando para melhorar isso, mas ainda são um grupo, e de que o BRICS também não é um grupo anti-ocidental. Na prática, isso é uma política que acaba almejando certa neutralidade, uma política pendular, que ela não dá muito certo. No caso dos Estados Unidos, também não deu muito certo. Mas eu não acho que os Estados Unidos, levando em consideração essa política que o Brasil tem desempenhado, essa política externa, que eu acho que ela tem uma virada a partir de 2024, eu não acredito que o Brasil seja visto como um grande desafio para o exercício de poder dos Estados Unidos, muito sinceramente. Eu acho que nesse momento a gente tem que defender a nossa soberania, mas eu acho que é preciso também dar cada peso ao que está acontecendo. Então, eu acho que existe uma parcela de pessoas que estão minimizando o papel do Eduardo Bolsonaro e as suas articulações dentro do governo dos Estados Unidos. Eu acho que isso não é um bom caminho, porque eu acho que ele reflete até a própria forma como é a leitura da extrema-direita brasileira e do bolsonarismo. Né? As pessoas se assustaram muito quando, em fevereiro de 2024, o Bolsonaro colocou 200 mil pessoas na Paulista, né? Sendo que há 3 semanas antes ele foi para a Embaixada da Hungria com medo de ser preso. Eu acho que é preciso dar as devidas proporções. Claro que a posição do Brasil, essa questão dos minerais estratégicos, dos minerais raros, ela vai se evidenciando, justamente porque o Brasil está trabalhando para estabelecer até novembro uma política para os minerais críticos. Então, eu acho que é uma junção de fatores, sabe, Anderson? Mas eu acho que tem questões internas, interesses na questão dos minerais, há essa força do Eduardo Bolsonaro que eu acho que a gente não deve deixar de lado para fazer essa leitura. Sem dúvida alguma. Você citou os BRICS, Rose. A gente fez um debate aqui muito aprofundado, de altíssimo nível, na última quinta-feira, a respeito de como é que os BRICS se encaixavam, se colocavam nessa disputa que o Donald Trump abriu em relação ao Brasil. O Elias Jabbour esteve com a gente, Fabiano Melnick, que é professora, Ana Garcia também participou desse debate na última quinta-feira. Até recomendo, quem não assistiu, ir lá e acompanhar essa discussão. Rose, eu queria entrar aqui numa outra questão, porque agora parece que o Donald Trump ele ameaça, e pode decretar aí a qualquer momento, pelas notícias que vêm lá dos Estados Unidos, a temida Lei Magnitsky contra o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. Entre as restrições para quem é alvo dessa medida, dessa lei, estão o congelamento de bens nos Estados Unidos e a proibição de realizar transações financeiras que passem pelo país estadunidense. Isso sem contar que o Alexandre de Moraes e outros magistrados do STF já tiveram aí os seus vistos revogados na semana passada. Eles não podem entrar nos Estados Unidos. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, Rose. Você acredita que o Trump possa, de fato, adotar essa lei Magnitsky contra o Alexandre de Moraes e o que uma medida como essa, uma medida considerada extrema do presidente dos Estados Unidos, poderia afetar a relação diplomática, inclusive, entre o Brasil e os Estados Unidos? Como é que você avalia essa possibilidade? Olha, o Donald Trump ele tem tido uma postura um pouco imprevisível em relação às tarifas. Mas ao que tudo indica é que a partir do dia 1º as tarifas vão, de fato, vigorar, pelo menos num primeiro momento.
algo bem estranho, porque ele não está abrindo canais diplomáticos para discutir com o Brasil. Inclusive, o Mauro Vieira está em Nova York, mas não existe confirmação de que ele vá conseguir conversar ou com o Departamento de Estado. A embaixadora do Brasil não conseguiu, não foi atendida pelo Departamento de Estado. Esses senadores que estão em comitiva também, eu não consegui ter informações precisas sobre como vai se dar essa articulação lá dentro dos Estados Unidos, com quem que eles vão se encontrar. Isso está muito nebuloso. Então, portanto, parece que realmente a política, as tarifas vão ser implementadas e que o Donald Trump vai subir o tom justamente para negociar com o Brasil em condições bastante duras. Então, eu não tiro de perspectiva que que possa ser, medidas ainda mais duras possam ser implementadas tanto em relação a produtos brasileiros, quanto às sanções, essas sanções que são destinadas a figuras brasileiras, o Alexandre de Moraes e os outros ministros supremos também, né, tiveram algumas sanções impostas. Os Estados Unidos têm essa característica, né, eles, em relação ao caso da Rússia, por exemplo, eles colocam sanções contra indivíduos, congelamento de bens, a proibição de visitar o país, e etc. Então, acho que o quadro geral, nesse momento, é realmente de escalada, né? Vai demandar uma resposta muito firme do governo brasileiro, também se colocar em condições de negociação em que o Brasil consiga minimizar os danos para o setor econômico, mas também que o Brasil deixe absolutamente claro de que as instituições brasileiras são independentes, e que sequer o presidente da República ele tem prerrogativa de fazer algum tipo de negociação com o nosso sistema judiciário para tirar o Bolsonaro da cadeia ou junto ao Congresso, que o Brasil, além disso, não é prerrogativa do presidente, nem que o governo brasileiro esteja em situação de forçar o Congresso Nacional, de articular junto ao Congresso Nacional a votação da anistia. Aquela carta do Donald Trump, ela se baseia em dois argumentos. Um é escandaloso do ponto de vista da soberania brasileira, que é o político, e outro é uma justificativa falsa sobre a relação comercial, que é muito mais vantajosa para os Estados Unidos. Eu acho que isso tem que ficar para a população brasileira absolutamente claro. Eu acho que o governo talvez esteja esperando até sexta-feira, e acho que deveria, inclusive, chamar uma manifestação, caso essas tarifas passem a vigorar, e que o tom dos Estados Unidos suba em relação ao Alexandre de Moraes ou a outros membros do Supremo Tribunal Federal, que o governo chame uma manifestação, porque isso precisa ser uma pauta popular, porque senão o Brasil vai se ver em más lençóis, porque a partir do momento que a gente tem uma figura lá, como Eduardo Bolsonaro, que, com todos os defeitos, ele tem certa habilidade nessa questão das redes, nessa questão de mobilização, se o governo não mobilizar aqui para enfrentar esse discurso, eles vão crescer, o tom também, a extrema-direita vai ver que pode, né? O Tarcísio de Freitas, por exemplo, ele está um pouco nos bastidores, porque ele está precisando, né? Ele não pode defender que os empresários do seu estado percam dinheiro, mas ele também não está defendendo a postura do governo brasileiro. Então, eu acho que assim, o cenário, a história está acontecendo, o cenário está tendo movimentações. Então, assim, o que está claro o Donald Trump, neste momento, não pretende sequer negociar com o Brasil. Vai esperar mesmo a imposição de tarifas e até mesmo os efeitos que né, como é que isso vai funcionar internamente. Acho que o governo brasileiro parece que está um pouco, eu não sei, Anderson, se eles estão esperando realmente o dia 1º, mas eu tenho achado o governo brasileiro agora um pouco calado, para dizer o mínimo, né? Começou muito bem, mas agora eu estou sentindo falta disso, de uma posição mais clara, digamos. Uhum. Eu te confesso que surpreende um pouco essa falta de diálogo, essa falta de negociação do Donald Trump em relação ao governo brasileiro, até porque eu tenho uma mensagem que chegou de um espectador nosso, o Nathan Neyma, ele alerta para o seguinte: pois café, suco de laranja e carne bovina. Está faltando avaliar os impactos dessas tarifas na inflação dos Estados Unidos, que não será pouca. Mensagem do Nathan Neyma, lembrando aqui um outro fator que precisa ser considerado. Me chama a atenção essa falta de diálogo, de negociação. Você disse que o embaixador brasileiro, o ministro das Relações Exteriores, está lá nos Estados Unidos. Também temos essa comitiva de senadores que iria dialogar com outros senadores estadunidenses a respeito desse tarifaço. Enfim, ontem o Trump, inclusive, descartou
prorrogar esse tarifaço, algo que é muito comum na trajetória dele ao longo desses primeiros meses do segundo mandato, ele acabar voltando atrás em algumas medidas, prorrogar o tempo, enfim, a gente sabe muito bem que o Trump vive voltando atrás em uma série de ações, mas, ao que parece, pelo menos até aqui, ele negou que vá prorrogar o início desse tarifaço. Enfim, é aguardar, mas eu, sinceramente, sinto falta e não entendo os motivos que levam o Donald Trump a não abrir um flanco, um espaço para negociação. Eu queria que você mesmo falasse sobre isso, Rose. Por que o Trump adota essa postura de não querer negociar? A gente vê o Trump ontem fechou um acordo com a União Europeia em torno das tarifas, no caso aí 15% para os produtos que vão ser importados dos países da União Europeia, enfim, também avança nesse acordo com a China. Por que ele não abre esse canal de diálogo com o Brasil para negociar esse tarifaço? Eu acho que por uma visão mesmo das capacidades relativas de poder do Brasil, né? Porque, veja bem, a pressão inflacionária sobre itens que os norte-americanos consomem no dia a dia, café, suco de laranja, a carne, isso vai ser, né, vai ser uma pressão inflacionária sentida muito rapidamente. Inclusive, me parece que alguns preços já subiram. Por exemplo, o café nos Estados Unidos, já em alguns locais, já é possível ver que o preço já subiu, justamente porque ele cria esse ambiente de insegurança. Então, ele está mexendo com coisas que as pessoas consomem todos os dias, né? Principalmente a carne. Os Estados Unidos é um dos maiores compradores de carne e café do Brasil, né? O suco de laranja é o maior comprador. Então, realmente, ele está mexendo numa coisa que é do dia a dia dos norte-americanos e pode surtir um efeito muito negativo. Lembrando que o Donald Trump ele está em perda de popularidade desde fevereiro. As pesquisas de fevereiro, ele toma posse no dia 20 de janeiro, as pesquisas que medem a popularidade do Trump em fevereiro, acho que dava algo em torno de 51, 53% de aprovação do governo. Agora é 41%, a última pesquisa que saiu na semana passada, e uma popularidade começa a cair de forma mais consistente a partir do mês de maio, né? Porque as tarifas começam a vigorar em abril, e a partir do mês de maio, na metade do mês de maio, já é possível sentir tanto essa insegurança no ambiente de negócios, quanto do bolso das pessoas, do cidadão comum norte-americano. Isso aliado àquela política desumana, né, migratória, uma política totalmente... As pessoas foram milhões de pessoas nas ruas dos Estados Unidos protestarem. Então, ele também... a situação para ele, política para ele, agora a gente tem o caso Epstein, é uma situação complicada, né? O Trump, ele, para o primeiro ano de mandato, ele não está numa situação confortável, e essa situação vem se deteriorando. Então, realmente, a sua pergunta é muito pertinente no sentido, para onde que esse cara vai agora taxando produtos do cotidiano do norte-americano? E por que ele não está abrindo discussão com o Brasil? Eu acho que porque acha que o Brasil é a parte mais fraca dessa negociação, de que o Brasil pode ceder justamente por conta de uma pressão política interna. E é isso parte dessa articulação com a extrema-direita. Eu acho que a visão é essa. E que o Brasil, isso depois a gente pode até discutir a questão do acordo com a União Europeia, e de que o Brasil, no início do governo Trump, teve uma postura, mesmo que não tenha sido tarifado da forma que a União Europeia foi desde lá no início, o Brasil teve uma postura muito branda em relação aos Estados Unidos. A verdade é essa. Né? Então, eu acho que ele chegou no momento em que, junto com essa articulação do Eduardo Bolsonaro, eles puderam dizer, não, vamos falar bem firme com o Brasil e depois a gente negocia. Isso é uma característica que o Trump tem feito em relação a outros países, com a exceção dos chineses, que agora eles estão aí nesse intervalo, né, de tarifário. Ele chegou a tarifar os chineses em 145%, alguns produtos, e agora é 30%. Né? E parece que essa trégua vai ter mais 90 dias. Vamos decidir isso hoje. Então, eu acho que é por essa visão também do Brasil, de que o Brasil é uma parte mais fraca para negociar com eles, que o Brasil vai estar numa posição desfavorável na mesa de negociações, de que o Brasil tem uma questão da política interna instável, o peso da extrema-direita no Brasil ele não é pouco, tanto no parlamento, como essa base muito fiel ao Bolsonaro. Eu acho que essas são algumas variáveis que entram no cálculo dele. É por isso que a posição do Brasil agora tem que ser muito, muito firme, porque ao passo que ele vê que o Brasil tem uma postura
na mesa de negociação que tenda a ceder, aí ele vai aumentar ainda mais o tom. É isso que ele tem feito. Com a União Europeia, esse acordo com a União Europeia é algo absolutamente escandaloso, o que eles acordaram no dia de ontem. Muito escandaloso. Então, o Brasil precisa pegar isso como exemplo e não fazer como os europeus fizeram, que é falar muito manso com o Trump. Sim. Agora, o Brasil falar duro com o Donald Trump, ele depende, eu acho que pelo menos de 2 fatores. E um deles é estar com uma mobilização interna que apoie o governo. Então, o presidente Lula foi na televisão, fez um pronunciamento, ele não precisa falar somente para os empresários, ou dizer que a articulação vai ser só feita com os empresários, que o Lula pessoalmente vai procurar novos mercados para os produtos brasileiros. Não é só por aí. As pessoas podem perder empregos, né, a partir da menor venda de certos produtos para os Estados Unidos, por conta das tarifas. Ele precisa, o governo precisa estar claro o discurso de mobilização de uma pauta popular, que a soberania brasileira, ela não é uma pauta só do governo, ela não é uma pauta só dos empresários que vendem para fora, mas ela é uma pauta de todos os brasileiros. Essa defesa ela deve ser feita em várias frentes, né? Não somente procurando novos mercados. A gente tem essa questão agora de que vai ser discutido, esse plano, né, para os minerais críticos brasileiros. O governo parece que está redigindo um texto, o Legislativo também vai redigir, depois eles vão tentar aprovar em conjunto. Isso precisa ser amplamente difundido, de que o Brasil tem recursos estratégicos e que precisa ter soberania sobre esses recursos. O caso do lítio é um exemplo. O Bolsonaro, o governo Bolsonaro, em 5 de julho de 2022, emitiu um decreto em que permite a exportação do lítio, porque antes passava pela Comissão Nacional de Energia Atômica, né? E aí passou a vender, e as empresas canadenses hoje fazem a farra no Vale de Jequitinhonha, explorando o lítio, né? A questão da nacionalização do lítio, ela precisa ser uma pauta clara e popular, né? E é um dos exemplos que eu estou dando, assim. Então, eu acho que não tem como o governo ficar fazendo negociações a nível de ministério, a nível de reunião com os empresários. Isso precisa estar mais claro. Eu acho que parece que teve um ensaio para que isso tivesse mais claro, mas nos últimos dias é isso. Não sei se o governo está esperando as tarifas entrarem em vigor, mas eu acho que, se esse for o caso, o governo deveria, a partir do dia 1º, o governo e os partidos ligados ao governo, o próprio Partido dos Trabalhadores, deveria convocar uma manifestação junto com os movimentos sociais, junto com os sindicatos, e na defesa da soberania brasileira. Porque se tiver uma fraqueza, tanto na mesa de negociações, quanto uma fraqueza do governo para defender o seu discurso internamente, aí, obviamente, que o Eduardo Bolsonaro, junto ao Steve Bannon, junto ao Donald Trump, vai falar assim, nossa, agora está mais fácil para a gente. E aí, governadores como Tarcísio de Freitas, aí eles vai sair das sombras para dizer, para fazer um outro discurso. E isso é perigoso, porque a gente está numa janela de oportunidade muito importante para o Brasil. Mas, ao mesmo tempo, as coisas podem mudar muito rapidamente. Muito rapidamente. Então, eu acho que se o governo está esperando do dia 1º, que seja, né, que esteja esperando, porque isso precisa virar uma pauta realmente popular, porque a visão, a percepção de que o governo brasileiro, qualquer percepção de que o governo brasileiro se enfraquece em relação a esse tema, ela vai ser muito explorada, justamente porque a gente tem lá o Eduardo Bolsonaro nessa articulação. Essa análise tua, inclusive, que o Marco Antônio fez ainda há pouco também aqui com a gente, é fundamental. O Brasil é o elo mais frágil nessa negociação com os Estados Unidos, e a gente precisa adotar uma postura firme em relação a esse tarifaço, a esse diálogo com o Donald Trump. Eu queria trazer também um tema, o Rose, que você citou ao longo da tua resposta, a questão dos metais raros. Eu discuti ainda há pouco com o Marco Antônio também. Muita gente diz que o verdadeiro interesse do Donald Trump ao adotar essas medidas contra o Brasil, esse tarifaço, seria justamente a busca dele por esses metais raros aqui no nosso país, enfim. Você acredita que esse de fato seja o interesse dos Estados Unidos? Que postura o Brasil deveria adotar diante disso? É razoável a gente incluir as terras raras nessa negociação com o Donald Trump? Porque a gente está falando dos bens, talvez os mais cobiçados do mundo nesse momento histórico, diante da sua importância para a indústria tecnológica. Eu queria que você falasse um pouco se as terras raras, os metais, deveriam ser incluídos nessa negociação com o Donald Trump, ainda mais no momento onde o Lula defende a soberania nacional. Como é que você vê essa discussão? Se o Brasil sentar para negociar com os Estados Unidos que envolva
a gente tem um conjunto de minerais críticos, né, que é o lítio, o nióbio, o urânio, e tem as terras raras dentro, digamos, desse grupo. As terras raras é um conjunto de 17, se não me engano, 17 minerais, que são extremamente estratégicos. A maior reserva, né, os maiores produtores são os chineses, parece que 60% das reservas mundiais. Eles têm uma política muito restrita, tanto para exploração, produção, como para exportação. O Brasil, segundo o Serviço Geológico dos Estados Unidos, tem a segunda maior reserva de terras raras do mundo, mas com uma produção muito pequena, porque realmente demanda um processo tecnológico de exploração, de produção bastante refinado, né? Bastante avançado. Então, o Brasil tem esse gap entre ter as reservas e entre fazer exploração e produção. Isso será discutido nessa política, que também vai discutir dos minerais críticos, mas que também discute as terras raras, que os Estados Unidos têm grande interesse, principalmente porque os chineses, eles compram, principalmente dos chineses, porque os chineses têm essa política estratégica e muitas vezes a venda, né, a exportação, ela fica muito restrita, como já aconteceu em relação aos Estados Unidos em 2023, mas também em relação ao Japão, por conta de conflitos políticos. E o encarregado de negócios dos Estados Unidos, o Gabriel Escobar, ele teve uma reunião com o IBRAM, né, que é o Instituto Brasileiro de Mineração, e que discute esses temas, e disse que os Estados Unidos estavam interessados em discutir com o Brasil essa política que está sendo construída, que parece que vai ser lançada, né, em novembro, essa política em torno dos minerais críticos brasileiros e que, portanto, engloba as terras raras. E ele disse claramente que os Estados Unidos teriam interesse em discutir isso com o Brasil. Eles tentaram, eu não sei, na verdade, em que pé que está isso, aquele acordo com a Ucrânia, que também envolvia os minerais críticos da Ucrânia. Mas, como eu disse, o processo de exploração, de extração, tanto dos minerais críticos como as terras raras em específico, ele não é simples. Ele pode demandar muitos anos, e ali na Ucrânia me parecia que não era um bom negócio. O Serviço Geológico dos Estados Unidos chegou à conclusão de que ali não seria muito viável, porque demoraria muito. Uma parte das terras raras está nos territórios controlados nesse momento pela Rússia, e isso está aí na mesa de negociação dos Estados Unidos. Esses minerais críticos e as terras raras, eles são usados, o lítio, né, para bateria de carros elétricos, mas tem outros tipos de bateria que são utilizados esses outros minerais. As terras raras em itens de defesa de altíssima tecnologia, portanto, altamente estratégicos. Eu acho que o Brasil não deveria colocar isso na mesa de negociação em hipótese alguma neste momento, porque no final das contas demonstra também algum tipo de fraqueza. Não somente por serem altamente estratégicos, mas justamente porque enviarem um sinal de que o Brasil pode discutir com outro país, com um país estrangeiro, a política em torno desses minerais críticos. Eu acho que não deveria ser o caminho para o Brasil. E acho que o presidente precisa, como outros países fizeram, como a Bolívia, o Chile e a China, deveria nacionalizar as reservas de lítio do Brasil. Porque realmente o que acontece aqui, a extração de lítio no norte de Minas Gerais, aqui no meu estado, no Vale de Jequitinhonha, é realmente uma farra das empresas canadenses. Inclusive, aquele problema, aquela briga que o Elon Musk começou com o Brasil, que o Twitter ficou, né, sem funcionar no Brasil durante 2 meses, ele não tinha nada a ver com o problema dele com a expressão de opinião no Brasil, e nenhum problema dele, na verdade, com o Alexandre de Moraes. Ele estava numa briga com uma empresa chinesa para adquirir parte de uma empresa canadense para ele fazer a extração de lítio. E também, obviamente, ligado, né, ao próprio mercado de carros elétricos no Brasil, que hoje a BYD... a gente vê carro da BYD por aí aos montes, mas também por conta da extração de lítio, porque ele teve uma briga com os chineses para comprar uma parte dessa empresa canadense, mas a verdade é que as empresas estrangeiras, elas fazem a farra, elas não são, tem uma empresa brasileira que também faz a extração, mas a verdade é que tem grande participação daqui, na exploração e na venda, e o Brasil precisa rever isso, porque é essa questão prioritária agora. Como eu disse, vários países nacionalizaram, o caso da Bolívia, o caso do Chile, né, o caso dos chineses é um caso evidente, claro, mas eu acho que é preciso avançar nesses assuntos e que eles virem realmente pautas populares, né?
Eu, inclusive, comentei ainda há pouco com o Marco Antônio a necessidade e importância do próprio Lula e a Rede Nacional de Rádio e TV, como ele fez cerca de 2 semanas atrás, ou uma semana, não lembro exatamente, para falar um pouco sobre o que representam essas terras raras, esses minerais, explicar para a população brasileira o que está em jogo, o que está em curso em relação a esse interesse dos Estados Unidos, esse tipo de metal e a importância disso para a soberania nacional. É muito importante que o Lula, de alguma forma, se coloque, explique para a população brasileira. Muita gente não conhece, não entende, não sabe o que ele representa, né? Então, seria importante que o próprio presidente da República fosse esclarecer isso para a população. Rose, eu queria levantar uma outra questão aqui, porque em torno dessa discussão relativa ao tarifaço do Trump, o ex-ministro Celso Amorim, que hoje é o principal assessor de política externa do presidente Lula, ele, numa entrevista ao jornal econômico britânico Financial Times, ele criticou a ameaça, obviamente, do governo do Trump de impor esse tarifaço às exportações brasileiras e acabou se utilizando de uma comparação, eu diria, lamentável, para dizer o mínimo, porque o ex-chanceler, em referência à tentativa do republicano interferir em assuntos internos aqui do nosso país, ele disse o seguinte, para quem não ouviu ainda essa fala do Celso Amorim, abre aspas, nem a União Soviética teria feito algo assim, fecha aspas. Uma fala sucinta aí, até falou outras coisas depois, mas eu queria que você falasse um pouco, explicasse aqui para a gente o que é que representa essa fala do Celso Amorim, Rose, e como é que ela se coloca, inclusive, na relação do Brasil com a Rússia, de Vladimir Putin, enfim. Pode haver algum tipo de incidente diante dessa declaração que eu diria lamentável do chanceler, do ex-chanceler brasileiro, do ex-ministro Celso Amorim? Uma fala totalmente despropositada, né? Eu também achei lamentável. Eu publiquei, agora cedo, eu abri a Folha de São Paulo e vi, ontem eu fiquei o dia todo fora de casa, e aí eu vi só hoje, e até publiquei no meu Instagram que eu brinquei, né? Cada uma que me parece até duas, porque é uma comparação totalmente despropositada, né? Como se a União Soviética tivesse implementado políticas de sanções como os Estados Unidos fazem há muitos anos, que é o caso, por exemplo, do embargo cubano, de o que eles fizeram com o Irã, as sanções financeiras em 2019, e o que eles fazem em relação à Rússia desde pelo menos 2014, vários outros casos que a gente poderia ficar, que seria a Coreia do Norte, enfim, criam situações de isolamento de países, né, tornar esses países tóxicos para a demais comunidade internacional, para esses países ficarem à beira do sistema de comércio e do sistema financeiro. Então, essa é uma comparação completamente absurda, que fique claro. E ainda nessa mesma entrevista, o ex-ministro Celso Amorim, ele defendeu o fechamento do acordo Mercosul-União Europeia, o que é outra questão também totalmente despropositada, que intensifica a nossa posição de país primário exportador e abre o nosso comércio para produtos industriais europeus. Então, eu acho que é uma posição, ambas as posições são muito ruins, elas refletem que o Brasil quer, nessa política estratégica pendular, ela quer priorizar uma relação com a Europa, porque enxerga a Europa, digamos, como uma terceira via na polarização entre Estados Unidos e China. E olha bem o acordo que os europeus acabaram de fechar com o Donald Trump. Soma-se a isso o compromisso de gastar 5% do PIB no setor de defesa pelos países da OTAN, decidido agora no final de junho, que na prática significa comprar armas dos Estados Unidos, aumentar a compra de armas para os Estados Unidos, uma vez que, apesar de tentar caminhar para uma autonomia estratégica, os europeus não têm capacidade industrial da indústria de armamentos como os Estados Unidos têm. Então, no curto prazo, significa comprar mais armas dos Estados Unidos. Esse acordo, além de colocar isso em perspectiva, coloca também comprar mais energia dos Estados Unidos. Depois da guerra da Ucrânia, os Estados Unidos explodiram suas vendas de gás natural liquefeito para a Europa, inclusive fazendo com que países europeus que têm legislação ambiental mais dura flexibilizasse essas legislações, porque grande parte do gás natural liquefeito dos Estados Unidos é o gás de xisto, que ele é extraído daquela técnica fracking, que é altamente poluente, né? Então, como a União Europeia, né, e ali os países da OTAN que fazem parte de ambos, como é que eles vão se consolidar com essa terceira via que o Brasil acha que é necessário se aproximar, ter boas relações, sendo que eles acabaram de fechar esse tipo de acordo
e esse compromisso de gastar mais na indústria de defesa, com gastos de defesa, no final de junho. Então, essa posição do Celso, ela não é nova, né? De que o Brasil precisa, que essa terceira via, ela pode ser construída também com o Brasil. Eu acho que essa tentativa de fugir da polarização internacional e até nacional, ela se reflete, muitas vezes, uma política, como meu amigo Hugo Albuquerque costuma dizer, de frente bamba. Não é a frente ampla, é a frente bamba, porque, no final das contas, é um posicionamento em que ele não surge os efeitos esperados, e o Brasil fica com essa posição internacional e nacionalmente, também da política interna, mas internacional também. E acaba criando, você perguntou sobre ter algum problema com a Rússia, eu acho que não, não algum incidente diplomático, nada disso, mas acaba criando uma imagem do Brasil de um parceiro desconfiável, né, diante de questões tão importantes que a gente está vivendo no cenário internacional, porque as relações internacionais, isso não é inédito na história, mas nesse momento estão altamente tensionadas, do ponto de vista dessas sanções econômicas, financeiras contra países muito importantes, e do ponto de vista militar também, né? Então, o Brasil, nessa posição pendular, ele se torna um parceiro desconfiável. Eu não assisti ainda esse debate sobre os BRICS, eu quero assistir, porque eu conheço os 3 professores, inclusive a Ana Sergioro, ela deu aula na universidade que eu me formei, eu já estava saindo e não fui aluna dela, mas ela é altamente capacitada e reconhecida, e o Elias, né, nem dispensa comentários, e o professor Fabiano também, e eu tenho acompanhado o professor Fabiano, porque ele é um dos principais vozes que disse, há um tempo, de que o Brasil estava se afastando dos BRICS. Né, de que o Brasil teria esse afastamento. Eu não sei se algo mudou recentemente, por isso que eu quero justamente acompanhar, eu quero assistir esse debate, vou colocar aqui na minha lista para assistir, porque são pessoas muito capacitadas que podem também, né, e o Fabiano, eu sei, a Ana também, mas eu sei que o Fabiano, ele está muito perto dessa institucionalidade dos BRICS, né, ele acompanha muito de perto como é que como é que acontecem essas movimentações. O Elias, aliás, fez críticas ferrenhas à postura da política externa do nosso país em relação especialmente ao BRICS. O Brasil abandonou esse grupo, enfim. Para a gente fechar aqui o nosso papo, Rose, eu queria trazer aqui uma outra questão, para além, obviamente, dessa discussão envolvendo o tarifaço do Trump, um outro assunto que chama atenção porque Israel anunciou ontem o que chamou de pausa humanitária dos bombardeios ao território palestino lá em Gaza para permitir a distribuição de ajuda, a entrada de alimentos, também por terra ao território palestino. Autoridades israelenses confirmaram que vão fazer pausas temporárias nas atividades militares em 3 áreas, em Mawasi, em Deir al-Balá e na cidade de Gaza também. Esse anúncio foi feito em meio a essa pressão internacional em razão da crise humanitária vivida pelos moradores do enclave, controlado pelo Hamas. Cenas de desespero foram vistas, inclusive, Rose, no primeiro dia da pausa tática de Israel para permitir essa entrada de ajuda humanitária, inclusive com pessoas saqueando caminhões em busca de comida, enfim. Parece que também foi enviada ajuda, apoio aéreo aí nessa situação. Só que, ao mesmo tempo, de alguma forma, o Israel acabou interceptando ontem mais um barco enviado pela Flotilha da Liberdade, o Handala, que levava aí 21 pessoas de diferentes nacionalidades com comida e insumos para a população de Gaza. Dessa vez, o ativista brasileiro, o Thiago Ávila, ele não fazia parte da tripulação. A gente conversou, inclusive, com o Thiago recentemente aqui no Faixa Livre. 1/3 da população de Gaza hoje, Ana, não come há dias, segundo informações das Nações Unidas. Pelo menos 133 pessoas já morreram de fome no território palestino, conforme esses mesmos dados da ONU. Rose, como é que a gente pode interpretar essa iniciativa do Estado sionista de estabelecer uma pausa humanitária para que alimentos cheguem à população de Gaza, ao mesmo tempo que impede a chegada de mais uma embarcação da Flotilha da Liberdade à Palestina? Dá para acreditar nessa pausa humanitária estabelecida por Israel? Não, inclusive, além da questão da flotilha, ontem 30 pessoas morreram de bala na fila para pegar alimentos também. A situação de Gaza, eu vou te falar, me dá até um nó na garganta, porque é algo que eu acho que a gente só assistiu mesmo na Segunda Guerra Mundial com as políticas nazistas. É algo absolutamente indefensável sob qualquer ponto de vista. Inclusive, eu acho que qualquer pessoa que defenda isso, hoje em dia,
né? Eu acho que tem até, assim, quem tem proximidade com pessoas que defendam o que está acontecendo, falando do ponto de vista a nível pessoal, é que tenha cuidado, porque é absolutamente indefensável. Uma agência de notícias francesas, há alguns dias, emitiu uma nota dizendo que nunca tinha acontecido algo com um dos seus profissionais, um dos seus jornalistas, que é o medo de morrer de fome, de não estar sendo alimentado. Há algum tempo também, o Médicos Sem Fronteiras também emitiu uma nota dizendo que seus profissionais estavam se alimentando com apenas uma refeição por dia. Então, o cerco é total para quem está em Gaza, para os habitantes de Gaza, para quem está trabalhando em Gaza. Esse cerco, ele começa em março, né, no início de março, quando Israel rompe unilateralmente com o cessar-fogo, e foi cada vez restringindo mais o acesso à comida. Fazendo uma chantagem com o povo palestino e com o Hamas, eles disseram que a entrada humanitária, né, comida, medicamentos, só entraria através de uma agência norte-americana, israelense, que é essa agência justamente que as pessoas vão lá receber comida e os soldados da IDF estão atirando, estão matando as pessoas. Mesmo assim, essa agência restringiu também, né? Então, assim, nem 10% do que deveria entrar em Gaza passou a entrar, porque eles estão realmente usando a fome como arma de guerra. As imagens, os vídeos, tanto dos soldados atirando nas pessoas, quanto das crianças, é algo assustador, né? Porque várias crianças morreram de fome. Ontem à noite eu estava passando o meu feed do Instagram, era um vídeo de uma criança em pele e osso, assim, é uma coisa realmente assustadora, de uma criança de 6 meses, que a Federação Árabe Palestina postou ontem à noite. Então, é uma coisa, assim, assustadora. Eu não acredito nessa pausa humanitária. Vez e outra, Israel faz isso como uma forma de relações públicas. Foi o que eles fizeram quando anunciaram essa agência. Olha, nós não estamos deixando os caminhões das Nações Unidas entrarem, da ajuda humanitária que parte de vários países entrarem, mas nós vamos ter aqui uma agência que vai ser administrada pelos norte-americanos e pelos israelenses também. A gente vai fornecer essa ajuda, mas nem 10% entrava. E o que eles estão fazendo agora é justamente isso também. É dizer o seguinte, a gente vai dar uma pausa aqui porque é um horror o que está acontecendo. E o mundo inteiro assiste isso, né? Então, assim, o Macron fez aquela sinalização, vamos reconhecer o Estado palestino. Isso não adianta de nada. Adianta o que o Gustavo Petro, um país com as dimensões da Colômbia e com o poder relativo da Colômbia, está fazendo, que foi proibir a venda de carvão para Israel. E mesmo que as empresas estivessem enviando, agora ele fez uma pressão mesmo e determinou que as embarcações vão ser barradas, porque isso tem algum resultado, né? Não é dizer nessa altura do campeonato vai reconhecer o Estado palestino. Qual o Estado palestino? Sendo que outro dia foi aprovado em Israel a anexação total da Cisjordânia, enterrando absolutamente de vez a solução de 2 estados, que já era muito ruim para os palestinos. Então, eu não acredito nessa pausa humanitária, eu não acredito em nada que esse Estado de Israel faz. Volta e meia tem algum israelense dando entrevista e você vê que eles chamam as crianças palestinas de inimigo, eles não estão nem um pouco interessados, né? Esse gabinete ultradireitista do Benjamin Netanyahu, e eu acho que a saída é um aperto econômico, financeiro e militar contra Israel. Os Houthis estão lá fazendo o que podem, com suas capacidades escassas. Mas eu acho que passou do momento dos países se juntarem. O Brasil se juntou à denúncia da África do Sul. Isso também, desculpa, parabéns para o Brasil e etc. Mas está caminhando a passos de tartaruga. Os países precisam se juntar no que o Gustavo Petro tem defendido. É cortar o comércio, é sancionar, embargar o Estado de Israel, é parar de vender petróleo brasileiro para o Estado de Israel, como pediu a Federação Única dos Petroleiros e a Federação Nacional dos Petroleiros. Palavras não valem de nada. Crianças estão morrendo de fome, recém-nascidos estão morrendo de fome. A situação é, neste momento, gravíssima. Gravíssima. Está desligado, Anderson, seu microfone. Peço desculpas aqui. Sanções econômicas e comerciais. Só assim que o Estado sionista vai entender o que é que está em curso. Se não houver uma ação efetiva dos diversos atores internacionais nesse sentido, eu vejo que muito pouco vai mudar
no quadro lá em Gaza, lamentavelmente. Rose Martins, eu quero agradecer demais a tua presença aqui com a gente mais uma vez no Faixa Livre. Obrigado por esse papo, que a gente possa voltar a conversar em breve aqui a respeito dos temas internacionais. A pauta internacional está movimentada ao longo desses últimos tempos. É importante contar com a tua presença aqui no Faixa Livre. Obrigado mais uma vez, uma boa semana de trabalho para você e até a próxima. Para você também, Anderson, eu que agradeço, para mim é uma honra estar aqui no canal Igual Faixa, né, que faz esse trabalho há muitos anos. E obrigada a todos que nos assistiram, então aí à disposição. Um abraço. Obrigado, Rose. Um grande abraço. Até a próxima. Conversamos aqui com Rose Martins. Rose Martins, que é mestra... Rose Martins é mestra em Economia Política Internacional e também pesquisadora, além de analista internacional.